Vamos falar agora sobre as tensões militares pelo mundo. O exército americano fez um ataque com drones no Iraque, ou o que sobrou do Iraque. E o bombardeio terminou com a morte de um dos líderes de uma milícia apoiada pelo governo do Irã. Nosso correspondente e especialista em geopolítica, Luca Bassani, chega ao vivo mais uma vez aqui no Linha de Frente. Boa noite, Luca Bassani, direto de sua biblioteca em Munique, onde são agora 19 horas e 11 minutos. Luca, como o Iraque reagiu a esse ataque? Boa tarde a você, Capês, a todos que nos acompanham. Como a gente sempre faz aqui no Linha de Frente, vamos contextualizar um pouco quem é o Iraque neste momento. O Iraque é um dos 4 países do mundo que também tem maioria xiita, 65% da sua população, um dos poucos do mundo que segue essa vertente do islamismo, conjuntamente com o Azerbaijão, Bahrein e principalmente o Irã. E exatamente o Irã tem várias milícias que aproveitaram o vácuo de poder que surgiu dentro do Iraque após a guerra feita pelos Estados Unidos, a captura de Saddam Hussein, para fortalecer militarmente esses grupos fundamentalistas islâmicos xiitas que acreditam que a presença ocidental, a presença americana é hostil. Desde que começou a guerra entre Hamas e Israel, nós vemos que 165 bases americanas, ou consulados, ou embaixadas foram atacadas, e mais recentemente nós tivemos, então, aquele ataque na Jordânia que fez com que 3 soldados morressem. Os americanos acusam o Irã por ter sido um ataque por drones, por ter financiado este grupo que é simpatizante de suas causas. E hoje, depois da promessa de retaliação, os americanos, em um procedimento também cirúrgico, acabaram em um ataque também com drones, matando 3 pessoas, entre eles um dos líderes dessa milícia que é financiada pelo Irã. O governo de Bagdá, que autoriza a presença dos americanos, o governo que foi formado depois da guerra, depois da queda de Saddam Hussein, disse que a presença dos americanos é bem-vinda, mas não acha que neste momento a continuação desses ataques vai ser boa para a estabilidade política, econômica e até mesmo para a paz dentro desse país que tenta se reconstruir. O ano passado estive no Iraque percorrendo diversas cidades, desde Bagdá até Mossul, para mostrar o resultado de 20 anos depois da invasão americana no país, e eu posso dizer que eles estão tentando se recuperar, estão tentando se reerguer, mas ainda as forças externas, principalmente os Estados Unidos de um lado e o Irã do outro, ainda fazem com que o Iraque seja um barril de pólvora ainda que não foi acendido, se assim podemos dizer. Vamos continuar monitorando, lembrando que o que se passa nessa região do mundo tem efeito em todo o mundo, considerando a importância que tem tanto o Irã quanto o Iraque na produção das commodities energéticas, a exemplo do petróleo. Bom, Luca, vamos falar um pouquinho da guerra da Ucrânia, lá no Rússia e Ucrânia. Na Ucrânia está uma roubalheira pesada, hein? O Zelensky pegou um aliado direto do ministro da Defesa dele. Receberam o dinheiro para comprar as armas, pagaram e não tinha arma nenhuma. Fizeram ali um rachão lá com a organização criminosa que simulou vender armas. Isso é gravíssimo. Então, lá na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou a demissão do principal comandante do país, na maior mudança militar desde o início da invasão da Rússia há quase 2 anos. Lucas, essa demissão tem a ver com corrupção? Ele estava brigando com o chefe das Forças Armadas. Como é que você vê essa demissão e qual a repercussão que ela pode trazer? Olha, Capê, segundo o que os analistas de guerra aqui na Europa dizem, essa demissão não é diretamente por indícios de corrupção, por mais que esses tenham de fato acontecido durante esses 2 anos de guerra. Mas ela aconteceu principalmente pelos maus resultados militares mostrados por essa liderança durante aquela contraofensiva planejada para o ano passado pela Ucrânia para tentar recuperar territórios ocupados, invadidos pelos russos, e que não surtiu efeito. Afinal, os russos estão muito bem entrincheirados, estão com uma linha de defesa muito bem montada, com essas trincheiras, com os dentes de dragão, com sistemas de defesa antiaéreo que também conseguem impedir o avanço ucraniano nessas regiões, e exatamente por isso que Valery Zaluzhny, que era um dos principais comandantes do exército ucraniano, foi então dispensado por Volodymyr Zelensky, que já prontamente o substituiu. Oleksandr Syrorsky, se eu não me engano, perdoe a pronúncia,
mas a gente tem nesse momento uma outra estratégia. Ele que acredita que a superioridade tecnológica que vai dar algum tipo de chance para a Ucrânia conseguir alcançar os seus objetivos, mas é bom a gente lembrar a todos que desde março do ano passado nós temos uma situação de impasse. Nem os russos conseguiram avançar para regiões um pouco mais importantes do aspecto populacional e econômico, nem os ucranianos conseguiram recuperar cidades importantes. Então nós temos grande parte da província de Lugansk e Donetsk praticamente completas na mão dos russos, parte da província de Zaporídia e parte da província de Kherson. Mais ou menos 18 a 21% do território ucraniano ainda na mão dos russos, e não há nenhum indício que a doação tanto de dinheiro quanto de equipamentos militares por parte da OTAN e dos ocidentais à Ucrânia vai fazer com que essa situação possa mudar ao curto prazo. A gente vai continuar acompanhando, temos eleições na Rússia, né? Se assim que podemos dizer, no dia 17 de março, temos também eleições aqui na Europa, eleições do Parlamento Europeu e as eleições americanas, que de fato vão tratar bastante sobre esse assunto da guerra da Ucrânia, a guerra com a Rússia, por ser muito importante do ponto de vista regional europeu e também mundial, da projeção da geopolítica externa dos Estados Unidos, se assim podemos dizer. Bom, já começou a entrevista do Tucker Carlson com o Putin, tá? Tem 100 milhões de pessoas nas prévias aguardando o início da entrevista. Já começou, a CNN está toda arrepiada. Já começou ainda não? Acho que não, vai ser daqui a pouco, né? Ou dessa quinta. Ainda não, e não julgando o mérito da entrevista em si, mas só de ser uma entrevista de um importante jornalista americano com o líder da nação inimiga, se assim podemos dizer, é algo histórico, minimamente. Acredito que os jornalistas de todos os espectros vão acompanhar e devem acompanhar para saber o que o presidente russo vai dizer a todos os americanos. Tô esperando também. Muito obrigado, Luca Bassani, uma boa noite para você, até a nossa próxima conversa.